meu Deus, para querer-te. Tudo quanto me tenhas prometido, moves-me tu, Senhor, move-me o ver-te neste corpo chagado e escarnecido. É mesmo isto, ó Pai, que de mim queres. É mesmo isto que queres de mim, ó Pai. Caríssimos irmãos, como fica a alma depois da confissão? Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre este tema que é muito recorrente na vida cristã católica, sobretudo neste tempo da Quaresma em que nós estamos vivendo. A confissão é uma graça de Deus para a alma dos fiéis. Só que os fiéis não têm plena consciência do que acontece na alma quando ele obtém de Deus a graça da absolvição sacramental, ou seja, a graça da restituição do estado de graça. A alma que não está em estado de graça, ela está separada de Deus e, portanto, privada dos favores divinos. Esta privação, no entanto, não significa que nós não podemos rezar, que nós não podemos fazer penitência. Podemos rezar, podemos fazer penitência. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, as pessoas, quando estão em pecado, sobretudo quando estão em pecado mortal, elas imediatamente perdem o apetite pela oração. Então, a oração cai em desânimo na vida espiritual daqueles fiéis. Mas nós precisamos lutar para não deixar que esse desânimo, pela falta de gosto da oração, nos domine, Nós precisamos dominar os nossos instintos. Então, o fiel, ele recebe algum tipo de graça, mesmo estando em pecado mortal, por causa das orações que ele continua fazendo. Com todo esforço, com toda diligência, ele tenta não deixar a vida de oração, porque ainda não teve condição de confessar. Mas ele não tem plena consciência da graça sobrenatural que acontece na nossa alma quando nós recebemos a absolvição sacramental. Quando o padre estende a mão na nossa direção e diz as palavras da absolvição, ele arranca da nossa alma todo pecado, aqueles males acontecido na nossa alma contra a vontade de Deus, contra a benevolência divina, eles são jogados na rocha e são destruídos. E com isso, a nossa alma ganha uma limpidez, ou seja, ela se torna como ela ficou no dia em que nós fomos batizados. Porque no dia em que nós fomos batizados, a nossa alma foi tirado o único pecado que tinha, que era o pecado original. E, ao tirar o pecado original, nossa alma ficou límpida, Nossa alma ficou como que imaculada. Ela não ficou imaculada porque imaculada nunca teve mancha. Não é que tinha e foi tirada e ficou imaculada, Como é o exemplo da alma cândida de Maria Santíssima. Ela foi toda pura, Tota pulcra ex Maria.
Então, ela nunca cometeu nenhum tipo de pecado, nem por pensamento, né? A sombra do pecado nunca pairou sobre a cabeça da Santíssima Virgem Maria. Então, ela é imaculada não é porque ela tinha um pecado e depois foi tirado. Ela nunca teve pecado. Mas a nossa alma fica como que imaculada quando nós recebemos a graça da absolvição. Então, quando o padre concede ao penitente a graça da absolvição, o anjo da guarda, ele de novo abraça aquele penitente e se alegra, né? Porque aquele penitente voltou à graça de Deus. E voltando à graça de Deus, começa de novo a receber todos os favores divinos. Então, o penitente deve se empenhar para fazer a oração diária, para fazer o ato de contrição diário, para fazer o exame de consciência diário e, sobretudo, o exame de consciência quando vai confessar, para que assim ele fortaleça o espírito na luta contra o pecado e assim ele esteja disposto a colocar tudo para fora dos pecados cometidos naqueles dias em que ele precisou buscar o sacramento da penitência. Então, a alma do fiel se torna límpida, se torna como um bebê, né? Embora o bebê sem culpa própria, ele tem a mancha do pecado, a não ser que ele tenha sido já batizado, né? O pecado original. Mas a alma do fiel, ela se torna limpa, cândida, quando nós recebemos a absolvição sacramental. Por isso, caríssimos irmãos, especialmente neste tempo da Quaresma, devemos procurar a graça da confissão. Especialmente nesse tempo da Quaresma, devemos nos esforçar para fazer as nossas penitências, não deixar de fazer as nossas orações, não deixar de fazer as coisas que concorrem para o bem espiritual. Não deixar de assistir à Santa Missa. Todas essas coisas nos fortalecerão o espírito para que nós possamos resistir à tentação de voltar a pecar. Que todos que receberam este vídeo não esqueçam de dar o like, não esqueça de recomendar esse vídeo a um amigo ou uma amiga sua. Não esqueça também de procurar o sacramento da penitência para renovar as energias espirituais, para assim agradar a Deus e celebrar dignamente a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Santíssima, Rainha da Pureza, nos ajude nesta caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.